nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista João, capítulo 16, versículo do 20 ao 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, a vez de lamentar e chorar, mas o mundo há de se alegrar. E a vez de estar triste, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre, porque veio a sua hora. Mas depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, sem dúvida agora, estáis triste, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais coisa alguma. Em verdade vos digo, o que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, dando continuidade ao Evangelho de ontem, em que o Senhor dizia e continua falando: em verdade vos digo, a vez de lamentar, a vez de estar triste, a vez de chorar, mas a vossa tristeza há de se transformar em alegria. E hoje ele vem dar o exemplo da mulher quando está para dar à luz. Ela sofre as dores do parto, mas quando nasce a criança, a alegria dela é tão grande em ter o seu filho em seus braços que já não se lembra das dores que sentiu. Jesus também com isso está dizendo para nós, todos aqueles que buscam viver a sua vontade nesse mundo, e o mundo que não quer aceitar Jesus, porque como o próprio Cristo disse, o mundo jaz sobre o maligno, e o príncipe deste mundo é o demônio, e o demônio está agindo, e levantando cada vez mais os seus ensinamentos, as suas doutrinas satânicas, que tem como tirar o povo de Deus, enganar o povo de Deus, porque o povo é de Deus. O povo não é do demônio, o povo é de Deus. E o demônio ele vai enganar, o povo é de Deus. Cristo Jesus pagou o preço com o seu sangue precioso. Então, meus queridos irmãos, eu e você, nós pertencemos a Cristo. Mas Satanás, como é o pai da mentira, o enganador, o seduzidor, ele fica enganando a humanidade e roubando, porque a palavra diz que ele veio para roubar, matar e destruir, enquanto que Jesus veio para dar vida e vida em plenitude. Eu sou o caminho, verdade e vida. Quem me segue não andará nas trevas. Então Jesus está dizendo, o mundo está em alegria, está nas suas luzes coloridas, nas suas festas, enquanto que o povo de Deus está sofrendo. A gente vê aí já em alguns países cristãos sendo perseguidos de morte, pessoas sendo condenadas à morte porque aceitou Jesus, porque tem fé em Cristo, porque é cristão. A gente vê igrejas sendo derrubadas em certos países que não aceitam o cristianismo. A gente vê cristãos terem que se esconderem, como no início da igreja, quando os imperadores perseguiam a igreja. A gente vê também hoje, em quantas nações que não aceitam. E também, mesmo que não haja, graças ao bom Deus no nosso país, uma perseguição oficializada, declarada, as perseguições veladas, sutis, que tudo isso se prepara para o futuro, uma perseguição declarada, oficializada. E é preciso que eu e você, que nós que acreditamos no Cristo, sejamos cada vez mais convictos de que Jesus nos escolheu para sermos arautos a anunciar sua santa palavra, principalmente nesse tempo de hoje, em que o mundo está assim tão secularizado,
paganizado e as novidades têm tirado a atenção do povo da palavra de Deus. As nossas igrejas estão se esvaziando. O povo está se adaptando a um culto, a uma forma de se vir a Deus light, que não precisa eu renunciar a isso nem aquilo, que não precisa eu aceitar as verdades do Evangelho de tal forma que eu tenha que negar a minha verdade, que eu tenha que negar a mim mesmo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero fazer. E não é bem assim. É bem verdade que a nossa forma humana não muda ninguém. Não falo isso que nós iremos agora sermos moralistas, né, e querermos mudar a força da palavra, não. Mas é pregando a palavra, que é pelo poder da palavra, é pela pregação da palavra, como diz o apóstolo Paulo, que se obtém a fé, e é levando o povo de Deus a uma experiência viva com o Espírito Santo, como Jesus vem falando, é Ele, eu vou para que Ele venha, é Ele que vai dar todo entendimento à igreja, é Ele que vai fortalecer, e como foi? Foi Ele que fortaleceu os apóstolos no cenáculo que estavam com medo, trancado. Foi o Espírito Santo que deu a força, a graça a Pedro, de que aquele Pedro que negou agora dar a vida por Cristo. Ah, querem me crucificar porque eu sou de Cristo? Crucifiquem. Não negarei meu Jesus. Ora, vão me crucificar igual a ele? Não só digo, coloca minha cruz de cabeça para baixo. É assim que Pedro disse diante dos seus algozes, das autoridades, das ameaças de morte. E não ficaram só em ameaças não, eles cumpriram. Mataram Pedro crucificado e tantos outros. Então é o Espírito Santo que dá força, que dá graça. Então quando eu digo assim, não é a gente que vai mudar, e não é a gente, é o Espírito Santo. A nossa missão é anunciar Jesus. A nossa missão é proporcionar os nossos encontros, o encontro com Cristo. Não é um encontro de pessoas meramente, é um encontro com Cristo, proporcionar um encontro com Cristo. Proporcionar a experiência de Pentecostes na nossa vida e na vida daqueles que participam dos nossos encontros, para que o Espírito Santo fortaleça a Igreja de Cristo. Porque quando nós somos atraídos, seja por uma pastoral, um movimento, que nós nos engajamos verdadeiramente na Igreja de Cristo, que nós buscamos nos instruir, entender a doutrina, conhecer, a gente passa a amar e passa a usufruir dos bens das graças que a Igreja tem, ou seja, na Santa Missa. Como que eu vou para a missa e vou participar e vivenciar e receber todas as graças se eu não creio, se eu não sei nem o que é? Muitos estão assim. Quantas pessoas que vão à missa, vão à fila da comunhão, sem entender o que estão recebendo? Então os movimentos pastorais têm como primeiro momento atrair e levá-los a uma experiência, aqueles que participam, e daquela experiência da graça do Espírito Santo que vem trazendo a paz e não nos deixa mais quieto, em paz, no comodismo, e nos leva a buscar conhecer cada vez mais e nos aprofundar na nossa igreja, na linda igreja que nós temos, Igreja Católica Apostólica Romana, a maravilha que é a nossa igreja, nos aprofundar no conhecimento dela, na vivência ali de todos os ensinamentos. É o Espírito Santo que nos leva, que nos dá gosto, que nos dá disposição para a oração, para a leitura, para nos capacitar, para estudar. É o Espírito Santo que nos dá essa graça, que nos leva, que nos torna homens e mulheres incansáveis na busca desse conhecimento. E uma vez conhecendo, iremos amar. Só se ama o que conhece. E a partir desse conhecimento a gente ama e vai participar de uma Santa Missa bem participado. Receber e saber que está recebendo Jesus e, ao mesmo tempo, nos abrir aquela graça que o corpo de Cristo gera dentro de nós, uma força inovadora, uma graça grandiosa que nos move a sermos homens e mulheres ousados. Dai-nos o dom da parresia, da ousadia, de sairmos também como os discípulos anunciando Jesus, com convicção, com a vida, com a autoridade do Espírito Santo. Então ele está dizendo aqui que o mundo é indiferente, mas é preciso que nós, que aceitamos Jesus Cristo, que fizemos a experiência desse amor de Deus, desse Cristo, que recebemos o Espírito Santo, cristãos batizados, convictos, que nós estejamos firmes, cada vez mais firmes, na vontade de Deus, naquilo que Jesus quer e deseja de cada um de nós. O mundo, à vez de estar alegre, em festa, vós, à vez de estar
está triste, mas ele diz, a vossa tristeza, as vossas dores é muito curta. Quando Jesus vem dizer assim que é curta, curta como a mulher que está prestes na dor de parto. Olha, ele compara a dor dos cristãos como uma dor de parto. A mulher ela sente a dor do parto na hora do parto. E alguns minutos, aquela mulher já está com a criança nos braços e diz, como Jesus mesmo dá esse exemplo, ela não se lembra mais nem da dor que sentiu por tamanha alegria de ter ali nos seus braços o seu filho. Jesus está dizendo que, por mais que soframos, é curto o nosso sofrimento comparado à eternidade que esse sofrimento em Cristo proporciona para nós. Então é preciso confiar em todos os momentos, não desesperar e avançar para as águas mais profundas, como o Senhor aqui Ele nos pede. Assim também, vós, sem dúvida, agora estáis triste, mas hei de ver-vos outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará vossa alegria. Então Jesus diz, a vez de vos ver, e vós estarais tão alegres, uma felicidade imensa, que ninguém vai tirar a vossa alegria. Então é promessa dele. É promessa. Jesus não engana, não mente, e que eu e você devemos confiar nesse Senhor, aceitar esta palavra que é a verdade, não é mentira, é a palavra de Deus, no nosso coração e deixar ela produzir seus frutos. E que eu e você, confiante nas palavras de Jesus, mesmo em meio às dores, talvez estejamos como uma mulher que está prestes a dar à luz, estejamos gemendo e chorando como que em dores de parto. Aguenta firme, suporta, porque a grande alegria o Senhor promete a cada um de nós. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão no canal nesse dia de hoje. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.